Tudo bem, gente? Professor Fran aqui para mais uma das nossas aulas de Direito aqui no canal, tudo bem? Canal do Professor Afonso. E então, hoje a gente vai falar sobre o Ministério Público. Se você estava esperando eu falar sobre Star Trek, Star Wars, outras coisas da cultura geek, aí é outro canal, tá bom? Então vamos lá, gente, tá? Gente, é muito confuso falar as coisas, tá? Aqui no Brasil, por causa que a maioria das pessoas não tem um total entendimento o que são e o que cada coisa faz ou para que cada uma dessas coisas serve, tá? Tudo bem? Então a gente vai falar, tá? Vamos tentar falar de uma maneira geral o que é e para que serve, como funciona e algumas curiosidades sobre o Ministério Público. Bem, gente, obviamente o nome público já indica que vai ser alguma coisa ligada ao governo, tudo bem? Tá? Então, vamos lá. Gente, Ministério Público, tá? Tudo bem? Vai ser uma parte muito importante, tá? Do governo, tá? Que tem várias incumbências de acordo com a Constituição Federal, como, por exemplo, resguardar as ações penais públicas, cuidar dos menores de idade, meio ambiente, direitos indígenas, direitos difusos e coletivos, várias dessas coisas, tudo bem, que a gente vê como importante. Então ele verdadeiramente é uma parte importante para a justiça, tá? Então o Ministério Público, ele está ligado diretamente com proteger a sociedade. É por isso que a gente chama o Ministério Público de guardião da sociedade. É interessante a gente ver, tá, que o Ministério Público, tá, a gente já vê relatos na história de governos e estados que procuraram funcionalismos, que existiam coisas parecidas já no Egito Antigo, parece que existiam alguns funcionários públicos que faziam funções parecidas com o que nós temos hoje no Estado moderno, tá? Tudo bem? A gente também vê na França, tá? O rei Felipe o Belo, tá? Ele também parece que tinha instituições que a gente podia falar de Ministério Público. Roma também tinha instituições parecidas com o Ministério Público, então a gente pode ver isso. Aqui no Brasil já em 1890 a gente consegue achar leis para o Ministério Público e a Constituição de 1934 oficializou o Ministério Público como uma instituição. Então o Ministério Público já está aqui na nossa legislação formalizado há muito tempo. É mais normal você conhecer o Ministério Público por ser onde atuam os promotores de justiça, olha só, certo? Então, um promotor é um membro do Ministério Público, né? Quer dizer que só tem promotor no Ministério Público, né? Mas o promotor, tá, é um dos membros mais proeminentes, tudo bem, do Ministério Público. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o Ministério Público. De acordo com o nosso ordenamento jurídico, a gente vai ter o Ministério Público, tá, de duas maneiras. A gente tem o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Ou melhor, a gente vai ter dois tipos específicos de Ministério Público dentro do nosso pacto federativo. A gente tem o Ministério Público de Representação Nacional, da União, e a gente vai ter o Ministério Público para representações estaduais, que então cada estado vai ter o seu próprio Ministério Público. O Ministério Público da União é liderado pelo PGR, o Procurador-Geral da República, que é escolhido, tá, pelo Presidente da República. Isso mesmo, é um cargo de confiança do Presidente da República, tá? Agora, já o Ministério Público, tá, do Estado tem identidade funcional, não quer dizer que ele obedece ao Ministério Público Federal, tá? Tudo bem? Ele tem essa identidade funcional, então ele é liderado pelo Procurador-Geral da Justiça. Então, o Procurador-Geral da Justiça é o Ministério Público Estadual. O Procurador-Geral da República é o Ministério Público, tá, da União. Lembrando que você pode encontrar por aí o Ministério Público como sendo referido como quarto poder. Por quê? Por causa que o Ministério Público tem identidade funcional, ele não obedece às normas e regramentos que vêm, por exemplo, do Presidente da República. Mas, gente, falar que é o quarto poder é um erro. Só existem 3 poderes. Eu já escutei falar que os legistas da polícia são o quarto poder, que o ML é o quarto poder, que o Ministério Público é o quarto poder, que o Tribunal de Contas é o quarto poder. Não tem quarto poder. Tem 3 poderes, tá? Executivo, legislativo e judiciário.
3 poderes. Se você está falando para mim de quarto poder, você está se referindo ao poder moderador que tinha na primeira Constituição Federal. E como isso é um absurdo que não existe mais, não existe quarto poder. Sempre que a gente vê alguém falando quarto poder, são membros de algum tipo de instituição, secretaria, procuração, que para engrandecer suas próprias funções, falam quarto poder. E vamos deixar, todas as funções são extremamente importantes. Todas as funções são extremamente importantes. Deu para entender? Eu vou repetir de novo antes que alguém ache que eu estou degradando alguém. Todas as funções são importantes. Todos os serventuários públicos têm funções importantes. Todas as classes, promotores, legisladores, administradores, policiais, legistas, bombeiros, médicos, professores, todos são extremamente importantes. Ninguém precisa ficar se auto-intitulando quarto poder para se achar melhor. Todos somos importantes dentro do ordenamento jurídico e dentro do sistema de justiça. Ninguém é melhor que ninguém. Isso vai do presidente da república para o gari que limpa a rua. Ninguém é melhor que ninguém. Continuando aqui, tá? Então, o Ministério Público da União, ele é dividido, tudo bem? Então, o Ministério Público da União, Procurador-Geral da República comanda, e ele vai ser dividido entre o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Fernando, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios está aqui e não junto com o dos estados? Está aqui, por causa que o Ministério Público, tá, tudo bem, apesar do Distrito Federal ser um membro do ente, tá, ser um ente federativo, desculpa, ele ainda assim, tá, o Ministério Público dele, por estar lá em Brasília, vai estar ligado diretamente à atuação do Ministério Público da União. Outra coisa interessante é a gente ver o Ministério Público do Trabalho aqui. Sim, existe, tá, um segmento do Ministério Público da União que é específico para o trabalho. Se a sua empresa está com o Ministério Público do Trabalho visitando e fiscalizando, não vá fazer besteira. As multas são terríveis, tá? E fazer besteira é você fazer os seus funcionários fazer o que eles não deveriam fazer, dar ordens diferentes do que está nos contratos de trabalho, acúmulos de funções e outras coisas, porque você tem que obedecer a lei, as leis trabalhistas em específico e os contratos de trabalho. Você não pode chegar, por exemplo, tá, para uma pessoa que está contratada para ser, sei lá, copeiro, pinta teto, tá? O copeiro não pinta teto, o arquiteto não limpa banheiro. Só porque a empresa é sua não quer dizer que você pode abusar do seu poder. E o Ministério Público do Trabalho tá lá para fiscalizar que você está respeitando os contratos de trabalho e as funções dos seus funcionários, tá? Muito bem. Mas por que tá aqui e não tá nos Ministérios Públicos Estaduais? Se vocês lembrarem das linhas da justiça, a Justiça do Trabalho é uma justiça federal. Então nada mais lógico, se é uma justiça federal, o Ministério Público do Trabalho está ligado ao Ministério Público da União, que é federal. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos na atuação específica que eu comentei lá no começo do vídeo. O Ministério Público é o guardião da sociedade, é assim que a gente chama ele. A gente tem vários guardiões, tá? O STF é o guardião da Constituição, o STJ é o guardião da legislação, o Ministério Público é o guardião da sociedade, tá? Por quê? Porque nós, a sociedade como um todo, não sabe se defender, tá? Nós precisamos do Ministério Público para defender a sociedade. É por isso, por exemplo, que os promotores de justiça aqui fazem um papel acusatório nas ações penais públicas. Como assim? Nós temos os crimes privados e os crimes públicos, tá? Então nós temos as ações penais privadas para os crimes que atingem normalmente uma pessoa, como crimes contra a honra, e a gente tem os crimes que são públicos, como o homicídio. O homicídio é contra uma pessoa, mas ele afeta a sociedade pela gravidade. Então vai ser uma ação pública e quem vai estar à frente é um promotor. Já uma ofensa afeta a pessoa e não a sociedade. Então vai ser uma ação privada e quem vai à frente é o advogado da vítima. Tudo bem? Então você sabe que se a gente está lidando com um promotor na justiça criminal, nós estamos falando de crimes muito graves, crimes importantes, crimes que ofendem a sociedade como um todo. Outro
cargo importante é defesa do meio ambiente, defesa dos indígenas, tá? Dos nativos aqui do Brasil. É o Ministério Público que vai atuar nessas defesas. Também nos casos de direitos difusos e coletivos. Gente, não dá pra gente explicar agora direitos difusos, coletivos, individuais heterogêneos e individuais homogêneos. Agora não, tá? Quem sabe a gente faz um vídeo sobre isso mais pra frente. Mas a questão é que, imagine, quando é um número incontável de pessoas, muitas pessoas, um classe muito grande, tá? A gente vai entender como direitos difusos e coletivos, por enquanto tá bom assim, depois a gente complica mais, tá bom? Então o Ministério Público tem que atuar. Por exemplo, vamos dizer que tem um problema numa linha de produção de um veículo, certo? Uma linha de produção. Todos os carros daquele modelo saíram com um problema, certo? No freio. Quantas pessoas isso pode afetar? Não é só as pessoas que consumiram o produto, é incontável o número de pessoas com um problema desse pode atuar. Então a gente vai ter quem aí podendo atuar? O Ministério Público. O Ministério Público volta e meia é consultado nesses casos, tudo bem? Outra coisa, menores de idade. Ou as menores de idade têm os seus direitos resguardados pelo Ministério Público. Não, professor, é o Conselho Tutelar. Sim, existe a figura do Conselho Tutelar que é específica, certo? Para ver se os pais, se os representantes, os curadores estão tomando as atitudes corretas. Mas quem deve resguardar os direitos dos menores é o Ministério Público. Então, por exemplo, vamos dizer que nós temos aqui uma ação de alimentos, tá? Tudo bem, o pai da criança quer diminuir o valor que vai pagar de alimentos para o filho, por N motivos, ele quer. A mãe da criança, tá, que está representando a criança nessa ação, concorda, tá vendo que a situação tá muito difícil para o pai e fala, olha, chegam os dois pro juiz e fala, ele vai diminuir a pensão, eu aceito diminuir a pensão, meu filho é menor de idade, eu me viro, não tem problema, tá, ele vai diminuir a pensão. Aí o promotor fala, não vai. Aí você fala, mas espera aí, ele é o pai, eu sou a mãe, a gente está decidindo isso, nós vamos diminuir a pensão. E o Ministério Público fala, não vai. E a palavra do Ministério Público é maior que a dos pais, porque pela lei, quem deve resguardar os direitos é o Ministério Público, porque muitas vezes, infelizmente, os pais não têm a melhor intenção para com os filhos. Então, sempre que tem casos atuando menores, a gente precisa do Ministério Público para ter certeza que os menores estão tendo resguardados ali, estão sendo cuidados de. Além de tudo isso, ainda vamos ter, tá, o Conselho Nacional do Ministério Público, que foi criado pela Emenda Constitucional 45. Esse conselho, tá, vai ter representantes da Câmara, vai ter representantes da Ordem, representantes, tá, do Ministério Público dos Estados, da sociedade, tudo bem? E ainda vai ter o Procurador-Geral da República, tá? Tá? Tudo bem? Então, basicamente, gente, o mais importante que eu acho, pelo menos que eu tô lembrando aqui, de Ministério Público, eu falei para vocês, tá bom? É isso, fiquem bem. Qualquer coisa que vocês queiram, pode deixar um comentário, eu vejo, eu respondo, tá? Pode deixar. Se você achou esse conteúdo legal, fala pro pessoal assistir também, por causa que a gente precisa disseminar conhecimento e não falsa informação. É isso aí, galera. Tchau.